noite. Estamos no nosso 23º episódio, confere? Ou é Confere. segundo? 23º episódio do Papo de Quinta. E hoje a gente trouxe uma potência aqui do Pequeno Príncipe, o professor Tibério. Vou já apresentar para vocês. Boa noite, meu amigo Jefferson. Boa noite, Gabi. Boa noite, professor Tibério. Seja bem-vindo. Boa noite, Júnior, e quem está nos assistindo. Gente, muito boa noite. Hoje a gente trouxe para conversar com vocês o professor Tibério. Ele é o professor de robótica aqui do Colégio Pequeno Príncipe, mas como eu disse, ele é uma potência, né? Ele é formado em Direito, ele é formado em Tecnologia, ele também é pedagogo, trabalha aqui com as crianças do Fundamental 1. Ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre a robótica, como que a robótica funciona no colégio, qual a importância dessa disciplina nessa modernidade, né? Ela agora é uma disciplina que faz parte da Base Nacional Curricular Comum. Mas ele também vai contar um pouquinho da história dele. A gente trabalha juntos aqui. Eu trabalho no colégio há 10 anos, vou para o meu 11º ano aqui no Colégio Pequeno Príncipe. Quando eu entrei, o professor Tibério já trabalhava na escola, sim ou não? Sim. Está com 7 anos de casa. E ele vai contar um pouquinho da história dele também. E a gente vai ter um bate-papo aqui bem interessante sobre essa disciplina e sobre tecnologia. Ele também é formado em tecnologia. Vamos conhecer um pouquinho da história dele. Eu sei que ele é um telespectador do Papo de Quinta, mas para você que assiste aí a primeira vez o nosso programa, eu quero contar e explicar que o Papo de Quinta é esse programa que busca levar para quem não estuda aqui no Pequeno Príncipe um pouquinho da nossa escola para todo mundo, né? Então, o Papo de Quinta, ele busca que eu e Jefferson, a gente tenta levar para toda a comunidade, para todo o corpo social, pessoas que a gente considera referência nas suas áreas, e levar um pouco dessa educação que é feita aqui no Pequeno Príncipe e essa conversa que a gente faz aqui, levar para essas pessoas um pouco do que a gente faz aqui, né, Jefferson? Isso. Então, a gente tenta levar para vocês um pouquinho do que a gente faz aqui nas nossas salas de aula, e não só nas nossas salas de aula, mas também nos espaços aqui do Pequeno Príncipe e também na nossa comunidade como um todo. Então, a gente escolhe essas pessoas e a gente traz aqui para o nosso podcast para que vocês possam conhecer um pouco do que é feito aqui na nossa escola. Então, seja muito bem-vindo, Tibério. Boa noite. Boa noite, É um prazer tê-lo aqui. Prazer é nosso. Conta pra gente um pouco sobre quem é você, quem é Tibério, quais são as suas principais referências. Boa noite, Gabi. Boa noite, Jefferson. Boa noite. Boa noite, ouvintes, né? Você pode chamar assim. Boa noite, Júnior. Pergunta difícil essa, quem sou eu? Já me fizeram uma vez essa pergunta, eu passei anos para me definir isso. Uma palavra que eu posso me definir é curioso. Eu gosto de ler, estudar, me informar de o máximo de coisa possível, né? E como você falou, a gente começou a vida acadêmica, né, de estudo com tecnologia, né? Foi das primeiras turmas do Instituto Federal do Crato, que era o Colégio Agrícola antigamente. É uma graduação tecnológica? Sim, a nível técnico. Nível técnico, né? Foi. Eu queria fazer um curso de tecnologia voltado para informática e fazer logo federal, com diploma reconhecido do MEC, né? Me entrei nessa demanda. Aí, paralelo a isso, eu já comecei a fazer faculdade de Direito, me formei de Direito. Na URCA? Sim. Tenho o meu escritório, né? Sou de 80, né? URCA, né? E depois, agora, entrei na área da educação, né? Dando aula em outra instituição de ensino aqui da região. E eu costumo dizer, acabei sendo picado pelo bicho de ensinar. Adorei, é fantástico, é maravilhoso. Me identifico demais nessa área. E estou me especializando e cada vez mais aumentando o meu currículo profissional para entrar nessa área. E uma coisa engraçada é que chegou um momento da minha vida profissional que eu comecei a querer focar mais na área de direito, né? É uma coisa que eu sou apaixonado também por direito. Desde pequenininho, vou fazer justiça, vou lhe processar, eu tinha essa mania. Não sei se os colegas da área jurídica que também faziam isso, né? E sempre engraçado que sempre quando eu tentava me afastar, a área de tecnologia me puxava de volta, né? Sempre eu tive essa facilidade. Eu tive o prazer, a honra de ser chamado para trabalhar nessa casa maravilhosa. Nem casa, essa família, né? O carinho que aqui se tem é fantástico. E estamos aqui, né? Tocando
esse projeto, tentando tocar esse projeto da robótica da melhor forma que a gente pode. Aí você fez pedagogia, por quê? Sim, para ter a questão da base da licenciatura, que a gente não tinha. E eu também me achava, eu precisava de ter essa formação para complementar. Apesar de estudar, de ler teorias e tudo isso, mas acabei fazendo. Porque você gosta de trabalhar com criança. Adoro. Isso aí Adoro é mesmo. legal, né? Adoro. Tu gosta de trabalhar com criança, Jefferson? Gabi, eu não tive experiência assim com relação ao Fundamental 1, não. Quando eu terminei a graduação em Geografia, eu já iniciei no Fundamental 2, do 6º ao 9º. Sim. Aí passei um ano e logo em seguida fui para o ensino médio. E eu acho assim, os profissionais, você nem se compara essa preparação dessas crianças por profissionais competentes, como você, inclusive minha filha foi sua aluna. Sua princesa. E ele admira demais, porque eu digo sempre que o professor da educação infantil do Fundamental 1, o cuidado e a preparação é bem diferente da nossa. É a base de tudo. Então, assim, é louvável ele ter esse dom de buscar isso aí. Assim, porque a gente, na licenciatura, a gente tem, né, as competências, as habilidades que são Isso. desenvolvidas, né, mas, assim, a minha filha, ela ainda não é sua aluna, ela vai ser ano que vem, né, na segunda série, mas ela já lhe conhece, né? O tio de robótica. O tio de robótica. Ela ainda não, mas ela já lhe conhece, né? E assim, a minha habilidade. Mas eu estava dizendo, a gente desenvolve competências e habilidades para um determinado público-alvo, mas eu acho que você disse a palavra certa aí, que é o dom, né? Então, eu não tenho dom para trabalhar com criança. Eu trabalho com o primeiro e segundo ano do ensino médio, mas o meu dom é para o terceiro ano e o pré-vestibular. Obrigado eu acho que uma palavra bem forte. Sabe? Porque assim, você falou, eu adoro. Quando eu disse, você gosta de trabalhar com criança, eu disse, adoro. Assim, de 2 anos pra cá, é uma coisa que cada vez que eu tô num processo de conhecimento do meu interior, eu não vou chamar de defeito nem qualidade, mas de características. De descobrir minhas características, né? E uma coisa que cada vez mais vem na minha mente é isso, né? E, assim, eu gosto mesmo, adoro essa questão. É gratificante. Engraçado isso, né? Lembra de um rapaz que a gente conversou aqui, o rapaz que falou sobre educação financeira, que ele disse que quando fez 30 anos deu uma virada de chave na cabeça dele, né? Você tá falando que fez 40 anos há muito pouco tempo, né? Aí você acabou de dizer que tá num processo de descobrir características que você não conhecia. Assim, você faz um conhecimento, uma busca do eu interior. É, né? Diferente, né? Depois que fez 40, isso? Não sei, assim... como eu disse, eu gosto de estudar diversos assuntos, né? Mergulho. Por exemplo, eu quero saber do budismo. Vou ler. Se eu tiver a oportunidade de ver, eu vou lá e vejo. Desde sempre isso, então? Sim. Meu finado pai, pessoa que eu admiro demais, ele dizia que quando eu era pequeno, ele comprava um carro para mim, o carro era movido a fricção, né? Naquele tempo, ele disse que eu desmontava para entender como é que o carro funcionava. Eu não lembro disso, mas meu pai eu tenho essa visão do meu pai contando isso para mim, né? Eu sempre, como eu disse, eu sempre fui um curioso. Como você começou a entrevista aí, o que é que você é, né? Como é que você se define? A única palavra que eu consigo dizer é curioso, porque eu me interesso por uma coisa, eu vou lá e tento aprender. Por exemplo, acolchoado, aí tem massa, como é que faz? Eu vou lá e vou pesquisar. Vou dominar e um pouco eu já sei fazer também. Eu tenho muito essa característica comigo. Legal. Acho que Benício é assim, meu filho. Desmonta carrinhos. Desmonta tudo. Benício é apaixonado por carro. Ele tem 3 anos, ele sabe o que é um rolo, uma escavadeira, um carro-pipa, um caminhão-baú. Ele sabe todos os tipos de caminhão, caçamba, tudo. E ele desmonta, sabe o que é um chassi, sabe tudo. Chassi, que curioso, né? A base do carro. Com 3 anos. Exato. Esse robô a gente trabalha algum desses elementos aí. Chassi, base. Para aprender a fazer o motor, ele tem que saber fazer a base, que é o chassi. Se fizer um chassi ruim, não vai ficar legal. Eu digo que ou ele vai ser engenheiro, né? Eu acho, porque como é que pode, né? Com 3 anos. Já tem essa percepção, né? E ele gosta de bola e de carro. E de carro, assim, ele sabe as peças. Cadê a outra lanterna?
Caiu a lanterna do carro, ele disse, cadê a outra lanterna? Ele procura a lanterna, traga, que eu boto. Aí eu encaixo a lanterna. E é bom que tem que desenvolve a coordenação motora fina, a lateralidade, desenvolve um monte de coisa também. Ele gosta. Bacana. E eu acho ele tão pequeno pra já saber, sabe, dessas coisas. Eu fico impressionada. Enfim, vamos lá. Mas antes da gente começar, você estava aqui falando de uma história que eu fiquei curiosa. Você disse, você é curioso? Sou curiosa também. Será que é o povo do direito que é curioso, hein, Jefferson? Eu digo que é o povo da geografia. Ah. Eu acho. Essa questão de compreender o espaço. E Júnior tá ali concordando. Tu é da geografia, Júnior? Mas tem admiração, tem, Júnior, pela geografia? Diga que sim. Aí, massa. Lógico. Júnior só concorda. Toda vida que a gente fala da geografia aqui, ele fica balançando a cabeça. Exato. A geografia, a análise da paisagem, essa transformação. A quarta revolução industrial 4.0, o mundo da nuvem, a robótica é de grande importância, isso aí. Sim. Os meios tecnológicos, A tecnologia em si. isso, o domínio dos países que lideram essa parte, tem Geopolítica. todo um olhar geográfico, uma sensibilidade muito grande de um mundo diferenciado de quem está à frente na tecnologia. É isso mesmo. Ah, meu Deus. Tudo ele quer dar aula. Tu sabe que ele foi levando os meninos daqui pra Fortaleza, pra Olimpíada, sim. pra Oxi. Eu escutei o podcast. 10 horas ele foi Perdão, dando aula. Eu assisti. Ele foi dando aula, tu Eu já sabe, tava né? brincando com ele que eu levo ele pra pular um dia. Tu sabe fazer rapel, né? que eu liguei pra ele, né? Eu mandei um áudio pra ele assistindo o jogo com minha mãe. Aí minha mãe, ei, onde é que fica o Marrocos? É Brasil e Marrocos. Aí minha mãe, onde é o Marrocos? Aí eu, mãe, sei não, peraí, mandei um áudio. Jefinho, tô aqui assistindo o jogo com minha mãe. Onde é que. Mãe, um beijo, Já tô. viu, mãe? Mãe, professora Marta aqui do colégio. Sim. Aí eu, Jefinho, onde é que fica o Marrocos? Ele, o Marrocos fica na região setentrional, não sei da onde, Da da África. Aí disse até o Zeu que passa perto. Aí né? eu, é o quê? Aí disse a capital, a moeda, a potencialidade tudo. econômica, Aí o petróleo, tudo. Comecei a arrochei. coçar a cabeça. Aí minha mãe, o que diabo é setentrional? Aí eu, Jefferson, meu amor, Jefferson, pausa a aula. Ó, a gente parou em setentrional e foi pro dicionário pesquisar. Ele, setentrional é o mesmo que norte, Isso. que é o mesmo que não sei o quê. Aí nós... Não, Que boreal. Hã? Puxava nada ter dito norte. Norte. Eu tô falando com o sotaque Igual a daqui, mim, porque tu sabe que eu tô pleiteando Oi. o título de cidadã cratense, Assisti né? também. Pronto. É. Aí eu e ela paramos o áudio da aula dele, batemos palmas e mandamos um áudio só de palminhas. Aí ele, vocês querem fazer hora comigo? Pois se é pra fazer hora, não me mandem áudio perguntando as coisas não, viu? Que eu tô aqui na maior humildade mandando minha aula. Enfim, mas como eu também sou curiosa e eu não sou da geografia, tá bom? Eu sou só uma curiosa. Que história é essa de que você se chama Tibério Álvares Cabral? Tibério Múcio Álvares Cabral Bezerra. Vamos lá. O Álvares Cabral é da família de minha mãe, né? Do Barros aqui, né? Acho que já vai começar a aula de geografia, né? Vai. Depois daquela grande ladeira, para chegar em Isso. Barros, do embasamento cristalino e do predomínio da vegetação da Caatinga. Ah, Entendeu? Onde fica o município de origem dele. sei. Ela vem do meu avô materno, que era o Teófilo Leite Álvares Cabral, né? Ele, quando eu tinha mais ou menos 14, 13 anos, eu acho, ele morreu com 108, então era uma pessoa de séculos atrás, né? 1800 e pouco ele deve ter nascido, né? E no nome dele tinha esse Álvares Cabral. Eu não confesso que eu nunca fui atrás da descendência, porque vai ter que ser feita uma pesquisa cartográfica não. Cartorária gigantesca, né? Mas tá no projeto ainda do restante de vida e atrás, saber se a origem desse nome vem do... Se é português. Com certeza deve ser, mas ver se vem diretamente da linhagem de Pedro Álvares, né? O descobridor. Eu brinquei muito, o pessoal fica brincando, eu digo, vocês estão devendo tudo aluguel aí, viu? É o laudênio, né? Tem direito ao laudênio, você. Tem. Petrópolis, isso mesmo. E a família de teu pai? É o Bezerra. É daqui da região? Sim, do outro também? lado. Do outro lado da serra, de São Félix, né, Mauriti. Aí, ó, tu podia ser milionário. Receber laudênio Isso. e do outro lado ser dos Bezerra. E o que né? divide a serra, né? Então junta tudo. Olha aí, Pertence a ele tudo. tudo. Né, longe disso, né? Aí meu avô, figura, né, sempre contava muita história. Ele era caçador naquele tempo. Tá perdendo tempo dando aula. Como eu disse, eu fui picado pelo bichinho que dava. Adorei, gostei demais, né? Vamos lá, então. Tibério, conta pra gente um pouco, explica o que é a robótica. A robótica
é uma disciplina nova, né? Aqui no Brasil, mas no mundo já é uma coisa bem antiga, né? Eu vejo ela como uma evolução. Lá fora começou muito o movimento do ensino de tecnologia, né, em sala de aula, vindo para a educação básica, né? Eu cheguei a pegar ainda também essa questão de ensinar tecnologia, o que eu acho que eu e Jefferson, a gente teve, tu já teve com outra pegada, que era como mexer no computador, né? Isso. Como é que é um sistema operacional, como é que eu mexo em planilha, como é que eu mexo em editor de texto, e isso foi evoluindo, né? Até a gente chegar nessa visão que a gente tem agora, que é uma visão de o aluno ser protagonista do ensino. Ela é muito baseado na cultura maker. O aluno, ele é o protagonista, ele se apropria do conhecimento, ele vai lá e coloca em prática aquilo que a gente está trabalhando com ele. E trabalha uma coisa que eu acho fantástica, que é o pensamento lógico. E o pensamento lógico computacional, que é até uma das competências que a BNCC está pedindo que a gente desenvolva, né? Competência 4 e 5. Competência 4 é um pouquinho da tua área, que é a utilização de linguagens, aí entra a linguagem digital, né? Que eu acho que até tua mãe me procurou esse ano também para ver alguns trabalhos que estão utilizando isso. E na competência 5 ele trabalha mais isso, que é a questão do construir, do criar, tudo com o lado crítico, esse domínio de tecnologia. Essa linguagem digital que tu fala são os gêneros, é? Os gêneros relacionados tipo a e-mail, blog, é isso ou Eu acho que a não? gente já está passando disso, né? Mais a utilização de rede social. Eu vejo, pronto, a competência 4 está focado mais nisso. Pelo Ah, menos é meu entendi. entendimento. A 5 já está mais no domínio de linguagem de máquina. Entendi. Programar. Entendi. Criar isso aqui, né? Criar um podcast, criar isso. Entendi. Eu entendo o foco nesse sentido. Aí, quando você fala que a robótica ela ultrapassa o ensino de tecnologia, é no sentido de Porque que. ela não é uma disciplina fim. Eu não vou trabalhar só a tecnologia em si. Eu vou me apropriar de todas as outras áreas, geografia, Entendi. português, história, ciências, Matemática. matemática, que a robótica ela trabalha com a sigla STEM em inglês, que é ciência, tecnologia, engenharias, artes e matemática. Ah, entendi. Geralmente a aula de robótica engloba isso. Aí, às vezes a gente tem leitura e interpretação de texto. Sempre eu começo uma aula. A aula de robótica ela é baseada, que a gente aplica aqui no colégio, ela é baseada na linha Lego Education, que é uma linha que a Lego cria voltada para a tecnologia. E a aula da Lego ela é baseada em 4 formatos. O primeiro é o explorar, onde o aluno, a gente lê um texto de uma disciplina. Um exemplo, segunda série que a gente tem aqui no colégio, todo o livro é baseado em animais. A professora está dando aula de vertebrados. Aí tem lá um animal vertebrado, a gente fala sobre ele, começa a leitura do texto. Até a professora, a gente vai ler na aula de tecnologia, eu digo, e a gente fala que língua. Se você não domina a sua Isso. língua, como é que eu vou lhe ensinar? Né? Aí a gente começa, tem a explicação. Depois dessa explicação, a gente parte para a construção de um elemento. Vai entrar o segundo momento da aula, o momento que eles criam. Aí se você entrar na minha aula, você como mãe, né, próximo ano, entrar na minha aula, você vai dizer, o professor não está dando aula. Que é na hora que eles estão lá experimentando, estão montando, estão quebrando a cabeça. E eu tento intervir o mínimo possível. Né? Eles montam, criam, aí depois que eles criam, eles vão para o terceiro momento da aula. Eles vão dar vida àquela máquina. Onde é que entra o pensamento lógico computacional. Eles vão programar. Eles vão criar um comando utilizando um software e eles vão mandar esse comando para o robô. Um exemplo, eu quero que o robô saia dessa parede e venha até essa caneca. Eles vão ter que descobrir a distância. Quantos segundos eu preciso colocar no comando para ele vir até aqui e parar? Aí eles vão testando. Aí no último momento da aula, geralmente eu faço um desafio. Eu peço para ele fazer um up, uma evolução da codificação que eles querem. Até o terceiro momento eu estou lá acompanhando e intervindo. No quarto momento eu digo, agora eu quero que vocês façam isso. E é por conta de vocês, tentem desenvolver. Então a aula que a gente aplica aqui no colégio ela é baseada nesses 4 formatos. Né? E ela é uma aula transdisciplinar, que a gente se apropria de outros conhecimentos. Teve uma aula, acho que foi na 5ª ou foi 6ª série, Jefferson, que eles tinham que medir a circunferência do pneu, aí pegava o pi para saber quantos centímetros andava para fazer o cálculo para depois colocar no comando. Né? Pode utilizar a calculadora, envolve física, matemática, tudo. Se eu pegar uma prova da OBR, que é uma Olimpíada fantástica, voltada para a robótica, você vai mergulhar em todas as áreas. Tem mapa lá de geografia, Isso. tem coisa de história. Não vai ser só em tecnologia em si, não. Porque a tecnologia é uma transdisciplina, Sim. né? Isso. Como você acha que o direito interfere na robótica? Ixi, eu acho que é uma coisa que a gente vai... Boa pergunta.
Maravilhosa. Hoje eu vejo, pronto, mês passado eu fiquei assombrado. Elon Musk, todo mundo conhece, né? Ele apresentou o primeiro humanoide dele, com inteligência artificial fantástica. Vai ser a primeira vez, se vier o que eu acho que vem, que nós vamos ter uma máquina para fazer qualquer trabalho humano. Como é que vai ficar as relações de trabalho? Você acredita nisso? Vai vir. Que... Japão já é uma realidade isso com cuidador. Mas que, que um robô vai ser capaz de fazer qualquer coisa? Sim. Me preocupa muito... Mas ele não vai ter que ser programado por um humano? Sim, mas a IA serve para isso. O que me preocupa muito, você vê especialistas em IA, inteligência artificial, vir a público pedir regulamentação jurídica para limitar o desenvolvimento e criação dessas inteligências. Acho que foi uns 4 anos atrás ou 5, numa aula de 7ª série, eu estava passando informação que eu tinha pegado que o Google criou 2 IA, 2 inteligências artificiais, a Bob e a Alice. E pediram para as duas, uma negociar a venda de um produto para a outra sem explorar a outra. Até aí, beleza, dá para a gente fazer. Qual o problema? Uma IA começou a falar uma língua que não tinha sido programada, a outra começou a falar. Fala a mesma língua? Sim. E elas ficaram falando. Fizeram uma coisa fizeram uma coisa que os programadores não tinham pedido. Que estava fora aí do qual comando. Me chamou a atenção? Que eles desligaram da tomada. Na notícia deles, eles acabaram desligando nas IA. Hoje a gente tem nível de IA que a gente nem sonha. Não faz nem ideia. Se eu tiver um corpo e colocar isso dentro... Não estou falando um ser consciente, que nem a gente. Isso é uma coisa que... Aí vai mexer com outras áreas, né? Filosofia, espiritualidade. Sim. Mas a gente vai ter uma máquina que eu consiga fazer essa função, que é a função de pinça, que é o que mais a gente como animal, na minha visão, permite a gente fazer trabalhos finos. Você vai ter uma máquina que faz qualquer trabalho. E o foco do Elon Musk é criar uma máquina para mandar a missão para Marte. Né? Inclusive, Gabi, na indústria automobilística, sim, que tem uma automação muito grande, uma mecanização, já existem aqueles braços. Mas você tem noção da mudança do meio de produção? É isso. Questão de desemprego, de emprego. Se isso for acessível, como é que vai ficar? Mas eu penso mais em relação, porque a minha questão, ela... nos meios de produção em que o trabalho ele é mecanizado, isso é possível. Mas, a meu ver, isso é possível. Beleza, mas porque você está num ambiente controlado, num laboratório. A máquina não sai daquilo ali. Mas o humanoide que ele já criou, ele pega essa xícara e vai lavar. Foge disso, né? Assim, foge desse controle. Certo, Tibério. Mas e nas funções que requerem pensamento? Você conhece, não tem pode fazer propaganda aqui de marca? Pode? Pode, não vejo nenhum problema. A Bia do Bradesco. Certo. Que é uma inteligência artificial. Ela é um projeto da IBM, antiga IBM, que era um monstro, que era a Microsoft e a Apple vieram para destruir, né? Destruir entre aspas, né? Ela criou... Essa Bia é um projeto chamado Watson, dessa IBM, e a função do Watson é criar um sistema de consulta médica por aqui. Sabe qual é a margem de erro dele? 99%. A margem de acerto. De acerto, perdão. Mas a minha pergunta é... Eu estou só tentando entender. Sim. Não, você fez uma pergunta complicada. Eu estou lhe mostrando o que eu já li, que eu já vi, que isso vai se concretizar. Porque se tem alguém desenvolvendo isso, alguém vai implementar isso. Porque a minha pergunta é... A Bia, tipo, sim, ela tem uma série de perguntas que são pré-programadas para ela ter as respostas. Assim, eu não sou profundo conhecedor em desenvolvimento de IA, mas até o ponto que eu li, você cria o programa, desenvolve a linguagem, só que o programa ele tem a capacidade dele mesmo aumentar, sozinho, entendi, sem minha interferência. Entendi. Agora não tenho como lhe responder em programação. Entendi. Tá no meu hall de coisa que para aprender. Entendi. Tá aprendendo ainda. Porque eu pensava que... porque quem tem a capacidade de pensar é o ser humano. Então, nós três aqui, por exemplo, nós temos um raciocínio jurídico. Sim. Porque na minha cabeça, tipo, a nossa profissão de jurista, ela é uma profissão que requer pensamento. Qual é a nossa ferramenta de trabalho? Qual é a ferramenta de trabalho do advogado? A caneta. Isso. Não é verdade? Isso. A ferramenta de trabalho do advogado é a caneta. Se nós não tivermos um computador, nós podemos chegar numa delegacia e de próprio punho
de próprio punho, fazer um pedido de liberdade provisória, Isso. assinar e colocar a OAB. Não podemos? Sim, sim. Um humanoide é capaz de fazer isso? Para mim, ele não tem essa capacidade. IA já, Aí é isso que eu tô IA já tem. perguntando. IA que é o software, o imaterial. Eu já vejo sim. Analisando uma situação Sim. concreta, Pronto, diante um do exemplo desse Watson, que eu já li. No Japão já existe um robô desse. Você chega no hospital, fala o que tem, ele faz uma pergunta, você e aí responde. ele, Se você do tem que ele exame, tem pré-pensado, ele já tem toda uma base de dados. sim, Se tiver exame, você mostra, ele já dá o diagnóstico que você tem, dá o tratamento. Só que no Japão só precisa de um médico para rever isso e confirmar. Aí a segunda pergunta, você concorda que isso tem que ser regulamentado juridicamente? Lógico, todas as Sim. relações humanas têm que ser. Porque vai ter exploração, vai ter uma pessoa com uma mente diferenciada que vai querer fazer alguma coisa indevida. E as relações sociais, né? O direito serve para isso. Sim, sim, sim. Serve para regulamentar, Fato, para não valor ter e esse... norma, né? Norberto Bobbson. Não, Agora é fato, valor e Miguel norma. Reale. Miguel Reale Júnior. O Miguel Reale tá certo. Justo. É. Primeiro semestre, faz muitos anos, faz um né? tempinho, né? Só para mim faz 11. A sociedade muda, a sociedade valora, né, determinadas condutas isso. e a gente precisa regulamentar. Pena que o direito demora um pouco para fazer essa regulamentação. Demora. E aí, até que isso aconteça, muita coisa se perde. Isso mesmo. Muitas violências acontecem. Dessa outra pergunta, os carros autônomos, né? Tesla. Sim. Um dos motivos que a gente não vê a plena regulamentação é porque ainda há risco da inteligência artificial errar e atropelar a gente, cometer acidente, matar a pessoa. Sim. Né? Por isso que ele não está plenamente solto. Eu, por exemplo, não vou passar numa ponte num carro desse. Só o carro dirigindo só. Lá vem. Isso é conversa, mas que eu não passo. Eu desço e ele vai, e depois eu vou. Eu ainda lhe levo para o lado de paraquedas, para você perder sempre. Não dá certo não, de forma alguma. Eu num carro sem motorista. Não, Jefinho, tu vai sentado no banco do motorista. Se o carro fizer assim, tu segura na direção. É preciso. Vou nada, isso é conversa. De jeito nenhum. Passar lá em Quixeramobim naquela ponte no carro sozinho. Ou não. E outra coisa, Gabi, eu acho muito difícil a gente querer abandonar o nível de tecnologia que a gente já tem hoje. Cada vez mais a gente é consumidor. Aumenta, né? Do nível de tecnologia. Seu celular tem tanta IA aí que você não tem noção. Você viu praticamente 24 horas vigiada por dia com essa presença. Sim. E a gente já acabou se tornando dependente disso. E no mundo jurídico já tem movimento, né? Você já deve ter visto. Sim. E está tendo uma rejeição. Né? A OAB está protegendo também. Mais um exemplo. Quem teve a oportunidade de trabalhar como advogado correspondente, você sabe que praticamente com a virtualização, essa demanda para os interiores acabou. Tá deixando, né? Uhum. Uma coisa que eu vi há muito tempo atrás. Eu disse, cara, eu não vejo com bons olhos essa questão da virtualização. Vai ser rápido, isso vai ficar fantástico, e realmente está ficando. Uhum. Mas a questão do trabalho para o advogado do interior cada vez mais vai ficar difícil. Porque os grandes escritórios já começaram a se movimentar um tempo atrás deles se interiorizarem, aconteceu isso. Uhum. E a clientela vai para eles, as grandes clientelas que dá bons honorários. Né? Sim. Mas a OAB já vi o trabalho da OAB de cada vez mais tentar, não dificultar, né, mas tentar fazer um controle para não prejudicar tanto o exercício da advocacia. E como você que trabalha com criança e que trabalha com tecnologia com criança, Isso. Como tornar a tecnologia positiva para a criança? Porque ela pode ser negativa. Não sei se é porque... Mas é com nenhuma ferramenta, um lápis, qualquer coisa. Eu vejo muito com isso. Vai depender de como a pessoa quer utilizar. Mas é porque hoje, assim, não sei se é porque eu vejo muito o lado negativo da tecnologia pelo fato do descontrole. Sim, né? tem que ter regulamento, tem que ter controle dos pais. Meu filho mesmo, meu filho só foi ter um celular com 14 anos. Pois é. Então, assim, hoje eu não sei se é porque deixa eu ver se eu consigo explicar. Não é nem a questão da quantidade de tempo, nem estou falando sobre isso. Uso de tela. Seria. Não estou nem falando sobre a quantidade de tempo, estou falando mais em relação ao que é destinado
as crianças, aqui no Brasil, a gente não tem um controle efetivo dos meios dos órgãos regulamentadores, como CONAR e CONANDA, né? Hum, Inclusive, já caiu até no Enem, uhum. naquela... Lembra de um tema, acho que vocês não são tão... Não Eu não são tão acompanho tanto, não né? acompanham tanto a redação do Enem, mas teve um Enem que caiu publicidade infantil. Hum, E nesse tema do Enem, num dos textos de apoio, falava sobre os órgãos uhum, regulamentadores de propaganda infantil, que era o CONAR e o CONANDA. E vocês, como do direito, sabem que o ECA tem que regulamentar a faixa tá. etária a que está destinada cada programa, né? Na televisão, boa parte dos programas Pronto. infantis E o que que se sumiram acontece? por causa disso. Pronto, vocês sabem, a gente está aqui, estamos aqui assistindo TV, tá aqui a família toda. Aí vai começar ali uma novela. Aí a novela aparece cenas de sexo, aparece violência, e antes de começar a novela aparece lá para 12 anos. E Aí, vocês sabem que aí a você, novela não é para 12 você, anos, ela é no mínimo para você tá, 16. pra mim, você tá tocando num ponto, assim, complicado. Como é que eu vou conseguir, em celular, que é o que mais o Pronto. pessoal utiliza, definir a faixa etária? Definir a faixa etária. Aqui no Porque Brasil, a gente tem uma ineficácia muito não, grande em mas relação a não, isso. não vou chamar nem de ineficácia. Se a gente for para o primórdios da criação da internet, a internet nasceu com os projetos militar americano pela DARPA Isso, que era fechado. para combater o Sputnik, o famoso Isso. satélite russo de espionagem, e começou lá. Aí o sistema bancário criou dele, outros sistemas juntos, chega um momento, as faculdades criam um sistema de rede, chega um momento que junta isso e cria hoje o que a gente tem de internet. E os protocolos que foram, pronto, um exemplo, eu vou acessar uma página, um protocolo HTTP. O criador desse protocolo, ele tornou de domínio público. Se ele tivesse patenteado, você imagina quanto é que ele ganhava toda vez que você acessasse um site. Aí você vai tocar num ponto, porque a internet, ela nasceu livre. Uhum, É para ser um lugar onde é que você não precisa se identificar. E se uhum. você, nessa sua fala, né, nessa sua sugestão ou indagação, por assim dizer, como é que eu vou conseguir identificar uma pessoa que entra? Qual é a faixa etária dela? Concordo contigo. Não, estou falando especificamente, Não, por exemplo, no YouTube Kids. pronto. Eu concordo contigo. Tem que ter esse posicionamento. Eu tenho essa muita preocupação como pai do que o meu filho vê. Uhum, Né? Por isso que eu digo, mas chega um momento que eu e minha esposa, a gente vai dar um celular ou não. uhum. Mas quanto mais eu puder adiar, eu acho bom. E olha que eu sou da área da tecnologia. Né? Mas também tem uma história. Meu filho tem TDAH. Há 7 anos a gente trabalha. Tem acompanhamento, tem tudo. Graças a Deus é um rapaz maravilhoso. Só orgulho. Né? Mas a gente além do tempo de tela que você falou, eu tenho muito essa preocupação com o tipo de informação que ele tem acesso. Ele tá Uhum. Aí recebendo entra num isso. assunto delicado, que é como é que eu vou regular uma coisa que nasceu livre, Uhum. né? Rapaz, há experimente para isso. Eu tenho meu irmão no Japão, que se ele baixar uma coisinha pirata, baixar um livro, um Piratex, a polícia bate na porta. Uhum. Aí a gente tem que ter uma conversa séria, concordo, política, envolvendo todas as autoridades, para a gente chegar nesse bom senso. Como é que eu vou dosar essa liberdade e esse controle estatal? Sim, Porque, historicamente, no Brasil, a gente tem um problema com o controle estatal. sim, Não vou entrar na discussão política, sim. mas é porque eu sou um calciniano em leis. Para mim, a lei tem que ser acima de tudo. Eu não Sim. posso estar relativizando lei, não. Minha Dura lex, formação. sed lex. Isso. É. Agora, eu também sou a favor de que a lei ela tem que ser muito bem construída, muito bem Sim. feita para isso ser feito. E você sabe que no Brasil não é tão assim. Sim. Então, eu já parei um pouquinho para pensar nisso e confesso que eu não cheguei numa conclusão precisa. Mas o que eu vejo é que tem que ter esse equilíbrio. A gente tem que garantir uma liberdade. Tirando minha vida, eu acho que é o segundo maior direito que eu tenho, Sim. é o da liberdade. Né? Mas a gente também precisa ter uma garantia que preserve, as crianças preservem isso. Vê, eu acho que eu não soube explicar direito o que eu quis dizer, porque assim, ó, eu fui fazer uma conta no YouTube Kids para que meus filhos assistissem. Aí você faz a conta, aí bota que você é pai ou que você é criança. Aí eu botei que eu era mãe, né? Aí você põe lá, aí pergunta qual a idade do seu filho. Aí eu era Benício que ia assistir, ele tem 3 anos. Então você bota lá de 2 a 4 anos. E aí ele seleciona quais são os vídeos que são destinados para crianças de 2 a 4 anos. Só que, a meu ver,
os vídeos há vídeos que são de fato para crianças de 2 a 4 anos, mas há vídeos que não deveriam estar lá. Sim, não sim. atendem Entende? as Que não atendem. Então, assim, o que eu acho? Que esse controle não é feito Ah, da forma como deveria. esse controle, eu não tenho esse profundo conhecimento, mas eu acho que esse controle é feito pelo próprio YouTube, não passa É por feito nenhum pelo órgão, próprio YouTube. E há Entendeu? muito relato de YouTube que a gente vê, É. de que tem uma demanda, e essas grandes big techs, que eu acho que as empresas gigantescas aí, Estão nem aí, não estão né? nem aí pra gente. Eu passei por uma experiência, inclusive, negativa em relação a isso, que eu acho que seu filho já é mais velho, porque ele é adolescente, e aí os seus são crianças. Mas lembra que acho que foi há uns 2 ou 3 anos que aconteceu aquele fenômeno da boneca Momo, Sim. que ela aparecia, e você trabalha com criança, deve lembrar, que Lembro. eles estavam assistindo os vídeos do YouTube e aparecia uma Sim, boneca sim. que assustava. Sophie, minha filha, ela tinha pesadelos com aquela boneca. Então, assim, ela sofreu bastante com aquela situação. Então, assim, é preciso, concordo plenamente com você, que é preciso haver uma linha muito tênue. Eu falo muito sobre isso em sala. Eu foco muito nessa questão porque o intuito da internet surgir, quem criou, ele criou com esse princípio de ser um casa livre. Infelizmente, pessoas com más índoles fazem isso. Aí tem que ter justamente o que você está dizendo, essa linha. Como é que eu vou regular isso, mas para não perder essa característica? Porque eu, como usuário, eu sou desde o começo da internet. Né? Eu também. Mas Juninho não pegou isso, eu tive não. um 486. Tá discando, hein, Juninho? Pegou a internet discada? Eu tive um 486 com internet discada. Então, ali só era texto, né? E, assim, acesso à informação, quanto é que não melhorou? Acesso à educação. Sim. Jefferson... Eu tive uma enciclopédia Barça. Eu também. Quebrou um computador meu, aquele instante quebrou, foi meu computador todo, foi embora. Tu teve enciclopédia Barça? Tive, Gabi. Gabi é muito ligado no negócio de data. Eu falo muito com meus alunos, a gente passa um trabalho para fazer, assim, o trabalho da gente era de um mês, que a gente rodava a biblioteca ali. Quanto não foi fantástico essa abertura de conhecimento. Sim. E a gente ainda está sofrendo, a gente não sabe o que é que vai com essa abertura, né? Porque nenhuma geração inteira teve acesso. Quando chegar 2, 3, 4 gerações com essa liberdade de informação, o que é que a gente vai ter de resultado lá no final? Porque a educação não é uma coisa imediata. Não. Eu digo muito isso em sala, porque assim, acho que existe uma linha muito tênue entre a liberdade de expressão e o limite para essa liberdade, né? Porque se a gente limita a liberdade de expressão, quem está limitando? Eu falo isso, foi justamente meu discurso Seu agora. ponto aqui é nesse minuto, né? A pessoa que vai fazer isso. Quem vai fazer? Quem vai dizer o que pode e o que não pode ser dito? Perfeito. Para mim era um texto legal, taxativo. Né? Agora, quando eu não faço um rol taxativo, deixo sugestivo... Aí vai ser interpretativo? Aí no Brasil tem aquele negócio, né? Se eu não for A, se eu faço parte B, né? Aí a lei penal não pode ser interpretativa. Nenhuma lei pode ser assim. É o meu entendimento. Porque, como eu lhe disse, minha versão, meu estudo jurídico é mais legalista, né? Calciniano. Mas... Eu só sou um pensador para os amigos tudo e para os inimigos a lei. Eu nunca concordei com isso, não. Nem eu. Nunca fui favorável. Não pode ser assim. Então... E assim, Gabi e professor Tibério, nós ainda temos um problema muito sério. A realidade nossa de Brasil, nós sabemos que o mundo se desenvolveu tecnologicamente, mas a gente tem uma segregação muito grande ainda desse acesso à tecnologia. Sim. E eu estou dizendo isso porque eu tenho uma realidade, eu sou professor de uma escola rural. Na Guritiba. E a gente vê, inclusive eu ia fazer essa pergunta a ti, depois da pandemia, essa avaliação sua com relação aos alunos, se houve um interesse maior com relação à robótica ou não, porque na verdade a pandemia, ela proporcionou isso, a necessidade imediata de buscarmos recursos tecnológicos. Eu não vejo com bons olhos a forma que foi feita. Isso, para minimizar... Eu vou dizer na minha realidade, não do colégio, mas na realidade do Brasil. Né? Para minimizar justamente aqueles efeitos da pandemia, de estar em casa. Boa palavra, minimizar. Isso, então assim, e além disso, há uma disparidade muito grande, uma desigualdade muito grande com relação a esse acesso à tecnologia. Se o mundo é um mundo tecnológico, ainda existe um número muito grande de alunos que estão bem distante disso. Sim. Então, um lado evolui
e busca acompanhar. E o que é que eu percebo? Que esse distanciamento ele está se aprofundando cada vez mais. Entendeu? Então essa é a minha preocupação com relação a isso. Tô pensando aqui como é que... Mas é. Assim, a pandemia teve esse divisor, né? Infelizmente, assim, no começo da pandemia eu falava muito, a gente não pode utilizar o nome ensino remoto, porque se a gente for na definição do ensino remoto, não se enquadra, né? Porque tem que ter um acompanhamento, tem que ter uma análise de dados, dados são colhidos do aluno, isso tem que ser analisado, tem todo um trâmite para isso acontecer. Mas eu acho que é o mundo que a gente vive, ele é assim, né? Que nem no tempo da gente, quando a gente estudava. Se não tivesse uma biblioteca na cidade, a gente faria o quê? Exato. Existem novas tecnologias que vão facilitar isso. 5G, né? O 5G vai permitir internet de altíssima qualidade, né? Agora, qual o problema que eu vejo? A que custo isso vem para o Brasil? O Brasil, quando aplica essas tecnologias, Isso. vem estratosférico. Isso. Você me falou uma coisa que no período político eleitoral eu gostei muito de uma conversa, de um discurso sem apoiar assim, sem levantar a bandeira para A e para B, pelo amor de Deus. Mas de Ciro Gomes, que ele mostrou por dados, né? Eu gosto de dados, que o Brasil está num processo de perda de tecnologia desde Fernando Henrique Cardoso. E você vê a desindustrialização do Brasil. Isso, com certeza. E isso interfere justamente no que você está dizendo. É. Assim, é um problema que eu sempre vejo, desde quando eu me entendo por gente que a gente vê isso, essa dificuldade em acesso à tecnologia E que o Brasil sabe, tem. Tibério e Gabi, quem está nos assistindo, e como é que fica essa relação do país? Como competir com essas nações que estão bem à frente, entendeu? Se a gente está tendo essa... Eu ia ver na primeira cabeça era desenvolver educação, né? É. Mas isso é uma conversa que eu já tenho pelo menos 20 anos que eu escuto e eu não vejo na prática, pelo menos na politicamente. Eu acho que está faltando é botar a mão na massa. É, preciso isso. Porque a gente tem leis fantásticas. Sim. Falta só cumprir. Isso. Isso interfere, gera um ciclo vicioso, né? Que eu gosto muito de chamar de manutenção do ciclo. Nesse caso, eu sempre falo da manutenção do ciclo da pobreza, mas nesse caso é a manutenção do ciclo da perda de bons profissionais, que gera a fuga de cérebros, Sim, né? A manutenção do ciclo de uma educação fraca, de uma educação... Porque, vê, a gente não tem investimento em educação, a gente não tem investimento... Eu não vou dizer que não tem investimento, mas a gente tem investimento... Tem muito dinheiro jogado. Eu acho que ele é muito mal distribuído. Exatamente. Para não dizer outro nome, né? Para não se comprometer, mas ele é muito mal Exatamente. distribuído. Eu vou dar um exemplo. A gente estava tendo uma reunião aqui no colégio, porque a gente está vindo com projetos novos de tecnologia, né? Formação de um núcleo, vamos dar um upgrade, por assim dizer. E é um fato que o profissional de programação brasileiro, ele é muito buscado fora, acaba saindo. Sim. Por que isso? Porque na nossa escola de programação, a gente aprende tudo. Então, a questão da educação, a gente é alta. Mas por que não fica aqui? Porque não é valorizado. Isso. Não tem uma estrutura para isso, né? Não é valorizado. É como se o brasileiro, a gente gosta de consumir, não de criar tecnologia. E, assim, o que eu vejo preocupante, porque na área de geografia, né, entrar para a questão social, os melhores empregos, os que pagam mais, é a indústria de tecnologia. Assim, o que eu disse, aí você for atrás da legislação, tá lá, fomentar, incentivar, e o que é que falta fazer? É por isso que eu digo, tem que botar a mão na massa, tem que alguém vir, vamos fazer, e ser feito, porque a legislação já tem. É que nós com um podcast, não lembro qual foi teu aqui, tô falando do artigo 5º, artigo 6º, precisa eu ter que fazer uma lei para botar o salário mínimo para R$6.000? Não, tá precisa fazer uma lei para colocar... Mas já está lá uma lei maior, a lei é a Suprema. Precisa fazer uma lei para colocar a alimentação como direito social. Não já está lá no artigo 5º? Precisa. Não, mas não está lá no artigo 6º, perdão. Precisa. Não, tem coisa maior do que aquilo? Só Deus, né? Viu? Aí eu preciso criar uma lei menor para garantir uma coisa que está na maior. É o inverso, o menor pode mais do que o maior. O que é que o salário mínimo tem que garantir? Qualidade de vida. Eu fico com essa interrogação. Não tenho resposta. A minha resposta é que alguém tem que vir fazer. Pois é, os representantes do povo brasileiro. É porque, na verdade, se enxuga gelo, né? É o povo. É enxugar Aqui gelo. no Brasil o tempo todo. É enxugar gelo. Até o povo. Assim, como eu já
passei dos 40, né? Frisando pela 4ª vez. E é uma característica de nós, brasileiros, a gente ficar esperando que alguém venha resolver nossos problemas. Eu ainda vou dar essa virada de chave quando completar os 40. Aham. Entendeu? Aí a gente lembra um pouquinho daquela conversa que a gente teve com o Basílio. Sim, o professor Basílio. E se eu pudesse fazer sem ter as condições de que eu necessito para fazer? O Brasil tem tudo. Né? O Assim, entendimento do professor era justamente isso. Né, Gabi? Né? Do e se. Isso, porque o que é que ele diz? Antes de você fazer, já tem uma dificuldade enorme tem tudo. em tudo. Mas vamos esquecer a dificuldade e vamos Aí fazer. entra, assim, na parte tem que desburocratizar, Isso. tem que, assim, é que eu não disse, vamos para executar, o que é que eu preciso para executar? Cortar isso e botar isso. Só fazer. A gente tem que criar um país prático, Isso. um país que vá para frente. E se a gente quer ter bons empregos, bons salários, a gente precisa desenvolver tecnologia. E emprego Era isso que eu ia te nessa perguntar área. agora. De que forma a robótica pode influenciar nisso? É porque, assim, fica complicado porque, como eu disse, a robótica não é uma disciplina em si. Mas é porque ela desenvolve habilidades e competências, Sim. portanto, forma melhores Mas- profissionais. Perfeito. Agora, quando a gente vai ver a aplicação da robótica no dia a dia, ela está na tecnologia Em tudo, né? de Porque ela é ponta. trans, né? Medicina. Então você acha que Procedimento seria, cirúrgico robótico, que é fantástico. você acha que seria necessário Pós-cirúrgico é fantástico depois. a criação da disciplina? De robótica Sim. em quê? Dentro dessa legalidade, não ser um tema trabalhado Não, que envolva todas as disciplinas. Não robótica em si, mas tecnologia em si. Sim. E desde Tecnologia. muito cedo logo, não é isso? Hoje, sim. Porque a criança com 2 anos, ela já sabe já sabe mexer no Sim. celular mais do que o avô. Com Sabe? certeza. E a própria BNCC, ela já traz isso. A gente tem que acordar para isso. Né? A gente tem que acordar para esse desenvolvimento dessa linguagem, dessa tecnologia em sala de aula. Eu vejo muito assim, quando você falou aí da competência 4, que é a competência que trata das linguagens, né? Eu terminei o mestrado em letras esse ano, sabe? E a minha orientadora, ela falava muito sobre por que a gente está no século XXI, na sala, ensinando o aluno a fazer carta. Por que a gente não tá ensinando ele a fazer e-mail? Por que a gente está ensinando... Quem que escreve carta? Ainda escreve carta? Eu tenho uma máquina datilógrafa lá em casa. Sabe? Então, assim, olha... E meu já tá atrasado também, já. O meu já tá atrasado. Sabe? Eu tenho uma colega que terminou o mestrado comigo e a dissertação dela foi sobre memes. De carta, a gente pode trabalhar a questão do desmatamento, economizar, para Sim. desmatar, para fazer Questão papel. da madeira e tudo. Então, vê, a gente pega aí uma habilidade da linguagem e a gente tem que tentar trazer isso para a atualidade e com isso a gente faz com que o nosso aluno passe a ver uma disciplina que historicamente ele não gosta, que é a língua portuguesa, porque a maioria dos alunos não gosta de estudar redação nem língua portuguesa, e a gente tenta juntar a tecnologia com a língua portuguesa e fazer com que eles gostem. Isso. Pronto, uma coisa que eu digo muito, laboratório, você tem preguiça de escrever, preguiça de... Tu gosta de que jogo? Tu tem noção de quantas linhas de comando foi feito esse jogo? Quantas linhas? Sim. Aí bota 1 milhão aí. Aí eu vou pegar um joguinho besta, abro e mostro. Tudo isso, eu digo, você não vai parar de escrever nunca na sua vida. Nunca. Se você vai na área de tecnologia, não se preocupe, você vai escrever, amigão. Pois é. Assim, uma coisa que eu aprendi educando, eu tento tornar o conhecimento, o mais chato que ele seja, curioso. Sim. Tento despertar isso no aluno. Fazer uma mudança de chave. Às vezes eu pego algum aluno já no Fundamental 2, que eu dou aula uma vez ou outra, e eu não gosto de matemática. Eu digo, por que você não gosta de matemática? Aí eu vou tentar, descubra um motivo, quando você descobrir, tente tirar ele. Matemática é fantástico. Aí eu vou mostrar o do número áureo de Deus. Vou mostrar as coisas curiosas da matemática. Não é uma crítica para nós, professores, mas eu acho que nós, professores, a gente tem que tentar despertar isso no aluno. Por mais que a matéria tenha um puxo um pouquinho para ser decorativa, você tem que quebrar isso. Mostrar o que é fantástico conhecer. Eu sou suspeito para falar, como eu disse, sou curioso. Né? Mas é isso que eu vejo. Eu tento dar aula dessa forma. Né?
chamar a o atenção por isso. interessante, Gabi e Tibério, é que eu estou na educação pública há 16 anos. E o que eu acho mais interessante é que a gente sabe onde erra. Sim, Não, na vamos lá, questão... não tô discordando. Às vezes eu faço sei, careta que eu tô tentando sabe compreender, não é onde que eu tô erra, quando? O discordando, que é não. que está errado no sistema educacional? A gente Sim, sabe. sim, sim. Então corrige. Entendeu a minha angústia? Por exemplo, a gente sabe que erra, que a educação ela é quem transforma, que tem que inovar, e a gente não evolui. A gente aponta o erro, mas esse erro não é corrigido. É repassado de um ano para o outro, de um ano para o outro. E a gente De fica 4 em 4 anos chega outro e muda e a tudo. gente fica nesse né? sistema, que é um sistema falho, educacional. Os erros são apontados e não são corrigidos. Vocês Mas entenderam? é porque, entende, Jefferson, que esses erros, eles não podem partir de baixo para cima? Sim. Que a gente pode até mexer aqui, mexer ali, tentar fazer uma coisinha ou outra, mas esses erros, eles precisam vir do ministério. Isso, Eles exato. precisam ser corrigidos lá, para que a gente possa refletir aqui. Porque a educação é feita de uma forma genérica. Ela não é feita de uma forma... A gente pode, claro, na nossa sala de aula, fazer Buscar essa mudanças diferença, específicas, né? Isso. agir de uma forma diferente, pode, mas a base da educação, ela é geral no país. A gente pode, claro, nós somos especiais de algum modo e cada um dá uma aula de uma forma específica. Claro, Sim. senão nós não seríamos professores, nós Exato. seríamos só reprodutores de conteúdo. Exato. Mas o conteúdo que nós damos, ele é o mesmo. Todos nós aqui damos o que é obrigatório Isso, e quem define o que a gente dá é o governo federal. Isso. Então, infelizmente, a gente Tu não tem como entendeu, mudar. Tibério? O que Sim, eu quis mas dizer? Ali- uma resposta assim, eu não vejo uma resposta tão simples não pra isso, não. Mas, ó, a Aline foi nosso podcast aqui da semana atrasada e a Aline falou pra gente, vê, eu tenho que pegar um conteúdo que eu tenho que dar isso, e às vezes eu queria pegar só, assim, um texto daquele conteúdo e o meu aluno sair de uma série pra outra sabendo Com esse tudo domínio, né? daquele conteúdo. Isso. E eu não consigo. Por que eu não consigo? Porque eu tenho que dar tudo aquilo para poder ele passar para outra série. Vê, minha mãe estava falando sobre isso para mim, acho que há 2 semanas, ela dizendo a mesma coisa. Eu tenho uma aula para dar um gênero, na outra aula o aluno tem que exercitar o gênero, Também. na outra aula é outro gênero. Também tem isso em robótica, às vezes minha aula é duas, são duplas, né? Porque tem a montagem, já requer muito Não tempo. dá. Às vezes não dá Como também, é que numa aula eu dou reportagem, aí na outra aula ele tem que fazer uma reportagem, na outra aula eu dou notícia, Ixi. na outra aula ele tem que fazer uma notícia, na outra aula ele... Como? Ele não sabe nem o que é reportagem, nem o que é notícia, nem o que é editorial, nem o que é resenha. Porque, assim, no meu ponto de vista, são tanto pequenos erros que o nosso sistema de educação tem que a gente passaria 4 horas aqui só para apontar. A para matriz depois corrigir. curricular, por exemplo, seria... Assim, a matriz curricular seria um desses erros. Eu sempre pensei, por que a gente não bota 2 expedientes em vez de um só? E deixa o aluno mais sossegado, porque não adianta nada, só empurrar. Se eu não dou tempo, o menino parar, pensar, Isso. analisar. Refletir, debater, Isso, construir, algo. criticar. Isso. Né? Aí vamos mexer também. Aí, pronto, se eu mexer nisso, já vou ter que mexer lá no final no sistema de entrar em faculdade. Isso. E no financeiro. Não mexe em tudo. O problema é esse. Não, é por isso que eu digo, tem que executar, gente. É uma coisa que há um tempo eu digo. Tem que sentar, eu vou chamar dos políticos, né? Mas aí seria as pessoas que querem resolver o Brasil. Eu não gosto de você não gosta de mim, mas a gente tem que fazer isso aqui funcionar. Uhum. Vamos criar um projeto de nação Isso. Uhum. baseado nesses valores, com esse norte. E não um projeto de reeleição. Perfeito. Concordo plenamente. No Brasil cria-se projetos de reeleição. Pelo menos eu já vejo isso. Foi uma das últimas conversas que eu tive com meu pai em vida. Ele questionando, será que eu vou ver um país decente? Eu digo, o povo está começando a se cansar. Eu acho que sim. Eu faço muito essa diferenciação em sala de projetos de governo e projetos de Estado, sabe? A gente precisa de projetos de Estado, Claro. não projetos de governo. Isso. No Brasil, a gente cria projetos de governo, não projetos de Estado. A exemplo das políticas de assistencialismo e não as políticas de assistência. Quando as políticas de assistência são um direito social previsto no artigo 6º e as políticas de assistencialismo são a manutenção do voto de cabresto. É a finalidade política, né? São com finalidade política. Pronto, até o meu irmão que está no Japão, tá com 3 anos, ele está professor de inglês lá na rede municipal. Aí, de vez em quando a gente conversa, eu digo, cara... É uma realidade diferente, né? Total.
É absurda a diferença. E funciona. É. Todas as salas do colégio municipal são bilíngues. O livro vem em português, vem em Japonês japonês e e inglês. inglês. O professor domina inglês. E tem um outro professor, que é o especialista, que domina a língua, que fica lá só de suporte. Em todas as salas de aula. Isso numa disciplina, que é inglês. E funciona. Pois é, e o Japão tinha tudo para não dar certo, Não, né? qual a matéria-prima que aquele país tem? Ó, são 4 grandes ilhas, 3.000 micro-ilhas, 80% do Ó, território Juninho de de, tu, ó, Juninho. Ó, de Juninho de tu. Oi, Ó. 80% do território de cadeia de montanha, tsunami, vulcão, momento. Peraí que ele tá terremoto, se tudo. mostrando, Só um Tibério. momento Deixa aí, ele se só um mostrar. pouquinho. Vira os ouvidos aí, que tem um ponto aí pra Juninho tá ali passando, que não pode não. Entendeu? É tudo isso, o Japão. Vai, de novo, vai. 4 grandes ilhas, 3.000 micro-ilhas, tsunami, terremoto, vulcão, não tem espaço, miniaturização das máquinas agrícolas, Ainda levou não sei quantas cápsulas, bombas. tudo isso aí. Ainda tem 2 bombas aí, não. Tem, exato. E é um país de ponta. O Brasil não levou nenhuma bomba, não é nenhuma ilha, Não, não tem nem tem terremoto, terremoto, não nem tem tsunami, tsunami, nem vulcão. E funciona, cara. mas tem uma corrupção lascada. É, Eu não ia pontuar, não, mas pra Isso. mim isso é o maior problema do Brasil. é verdade. Eu acho que é por isso que a gente não tem esse nível de tecnologia que a gente Exato. tem. Desde que existe. Assim, eu nasci em 80, Desde que encontrou. aqui no Cariri, ainda tem, né? Mas tinha um parque industrial gigantesco, Sim. pra 80, né? É, E aquelas indústrias daquele tempo, acabou-se tudo. né? E hoje o Crato tem um distrito industrial sem indústria. É igual a PIC, que é a penitenciária Isso. industrial rural que nunca Sim. teve indústria. É dessa forma. Não, concordo, assim, se a gente tá, é que nem vocês falaram, a gente tá tentando enxugar É, gelo, fica isso. complicado, mas o que eu vejo, assim, pelo menos o que eu posso resumir, falta essa vontade, essa ação. E não é só na questão da política, não, é como se fosse cultural nosso. Isso. É É uma coisa que Já é cultural. É endêmico. o nosso. nosso homem cordial. Isso. É o jeitinho brasileiro, né? Não, o nosso homem cordial, né? Que a Tá, gente tá. tem a nossa mania de ficar Isso. sempre calado Sim, e isso. Ah, aceitar. pensei que era o nome, claro. Entendi. E o jeitinho brasileiro, né? Esse É. jeitinho que tá enraizado. Não, tem um jeitinho. Pra tudo tem um jeitinho. E a gente não evolui nessa Pô, perspectiva. eu, pelo menos a minha visão. Mas nesse vocês não têm sentido. esperança, não? Eu tenho esperança, vou dizer por quê. Porque a gente tem uma democracia recente, porque a gente ainda não sabe o que é democracia, porque eu vejo uma juventude política extremamente ativa, que começa a pensar a democracia de uma forma diferente. Eu vejo esses nossos jovens aqui politicamente ativos, eu vejo que eles começam a querer se engajar na sociedade. Não. Eu acho que hoje a gente tem uma sociedade diferente da que a gente teve. Eu acho que a gente teve uma sociedade politicamente ativa na década de 80 e que aí a gente meio que silenciou durante um tempo. Sim, concordo. E aí a gente vê que a gente tá voltando aí a falar, a Tá pensar, acordando, né? tá acordando. Vejo que os jovens, eles estão voltando a pensar, a falar, a querer questionar. Eu acho que a tecnologia trouxe essa informação, esse acesso à informação de uma forma mais Concordo. disseminada. Mas a gente também precisa Mas uma pensar... característica que me vem na mente, a gente não teve a oportunidade, dessa acesso à informação. O problema é que essas big techs também, elas criam as bolhas. Elas criam as bolhas. E o conteúdo fica só, a bolha Fica só alimentando nas a bolha. bolhas, Não promove um não debate. promove. Mas... Tá chegando ao ponto de que tá quase impossível você conversar com uma pessoa que tem um ponto de vista diferente. Tá quase impossível. Mas eu Você acredito... logo é taxado de A e de B, de cara, pela mulher. Criaram-se assim, as caixinhas, tu né, tá dos estereótipos. Tu tá nesse nível, meu irmão. Criaram as Em caixinhas. algum momento pode dizer, não gosto desse teu azul. Mas eu acredito que isso faz parte de um processo de amadurecimento intelectual que a gente ainda vai viver, eu acredito nisso. A gente tem uma democracia muito jovem. Veja, em 1889, a França estava vivendo a Revolução Francesa, o Brasil ainda estava vivendo o quê? Tá? A gente tem uma democracia recente que já viveu 2 impeachments. Então... Mas se a gente for ver outros países, Coreia do Sul, eu lembro um estudo de caso que a gente teve na faculdade de docência, a pós-graduação, perdão, de docência, e o estudo de caso era mostrando o sistema de educação da Coreia. Passou por um regime militar, é recente, né, a nível, e olha o boom tecnológico aí de educação que é.
Não, tudo bem, Só mas uma diferença que eu vi, que eu lembro de cabeça, foi a questão de que eles tiveram uma ferrenha dominação japonesa, e japonês é rígido com a educação. tudo bem, mas Aí eu acho que foi diferente. certo, mas a gente é Não, continental, eu entendo. né? Não estou É porque eu sou esperançosa. É, Eu sou otimista. A gente é continental, a gente 220 milhões de Não, eu lhe brasileiros, entendo, é né? porque com essa frasinha que você falou, eu já escutei tanto. É, eu acredito. que e ele é interessante quando ele diz a questão na verdade, dos tigres asiáticos. isso, Taiwan, Singapura, Hong Kong copiaram o modelo do Japão. isso. E o Japão tinha um imperador chamado Meiji. Com 16 anos de idade, o foi que ele fez? Foi ele justamente que fez a transformação de um Japão feudal para um Japão industrial. E o foi que ele fez? Existia uma obrigatoriedade dos jovens irem para a escola. Ou ia para a escola ou ia preso. Até ele foi criticado na época por uma radicalização, que se criou os aibatsu, os grupos familiares, empresariais e tudo mais. Então o que é que acontece? O Japão hoje é o que é, justamente porque quem plantou essa condição foi o imperador Meiji. Alguém virou a chave lá atrás. E enfrentou ainda uma resistência muito grande dos senhores feudais. Tu ia adorar o Japão. Porque meu irmão diz lá que revista em quadrinho, né? Que a gente é revista em quadrinho, né? Pra eles é o Mangá. né? Tudo é isso. As crianças desde pequenininho passam horas consumindo, tão lento. Tem mangá de todo jeito, não é só desenho infantil. Vai contar a história da cidade. É mangá. É. Você incentiva demais a leitura. Isso. Que é atrativo para eles. Demais. Tá E é entendendo? atrativo. Você pega uma coisa que a criança adora, que é quadrinhos, né? Pra gente é quadrinhos, e traz outro contexto. Vai dando geografia com quadrinho. Isso. Você incentiva. A criança vai ter a vida toda de leitura. Quando chegar no amadurecimento, ele vai mudar de gênero, Sim, de leitura, sim, e não para de ler nunca. sim. É a Essa é grande uma revolução. coisa que eu acho assim absurda. A gente vê, o Brasil tá fechando livraria. A gente lê. Não, A gente é um país que valoriza isso. não. Os livros estão nas mãos de 2, 3% da população. Isso faz a diferença, né? Concordo. É que Mas nem eu não digo tem- muito, assim, pronto, exemplo de tecnologia. A gente vai implementar tecnologia, não voltada à educação, já trabalha implementando sistemas em empresas. O próprio usuário, ele boicota. A gente tem essa cultura de Não quero. não querer fazer. E que a coisa não dê certo, né? Isso. Veja, isso não vai dar. Você já começa com essa perspectiva. Não, estão colocando isso aí, mas isso não vai dar certo. Mas vê, Tibério, a implementação da tecnologia na educação. A gente está falando aqui de uma escola privada, de classe alta, que tem recursos para o que a gente quiser implementar aqui, a gente vai implementar. Essa não é a realidade do nosso país. Sim, concordo. Foi o que o Jefferson tocou agora há pouco. Na realidade do nosso país, a gente teve um período pandêmico em que o governo do estado, os governos dos estados tentaram entregar tablets às crianças e aos jovens para que eles assistissem aula. Os tablets foram entregues com o final do período mais grave da pandemia, quando foram entregues os chips. A gente sabe o porquê disso. Né? Quando foram entregues os chips, tinha outras formas, não podiam estar toda semana imprimindo material e estar mandando. Né? Tem outras formas, assim, a tecnologia é bom, mas ia ter essa demanda. Se a gente não consegue fabricar, comprar de uma hora para outra. É uma questão mais de logística. Tratar igualmente os iguais, desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade, né? É o princípio, né, constitucional. Então, se não era para ter, não tinha a tecnologia, tinha que ter dado acesso à educação da forma como era possível. Um exemplo, poderia ter investido em sistema de televisão. Pronto. Alugar espaço na TV aberta. E ter ofertado a educação. Não é o ideal, né? Mas ter oportunizado. Aumentar o leque de oportunidades. Pronto. Essa experiência nós passamos na escola rural. Tibério, por exemplo, uma turma de 9º ano, com 25 alunos. 5, 6 tinham acesso à internet. Outra coisa, tecnologia, só me perdoe, já. Beleza. O torna mais acessível a tecnologia. Empuxa mais. Baratear. Valorizar uma moeda que a gente consiga competir com isso, que assim, é muita covardia a gente comprar coisa em dólar, em euro e tá com essa disparidade. Mas o Brasil tem tecnologia... Não, para criar não. Para criar não. Não.
Hoje quem é o polo é justamente os tigres. Tem até uma disputa aí territorial da China que E o que foi feito? espero que não dê guerra, né? Mas está caminhando para isso. O Né? que foi Uma feito? nação uma suposta nação querendo pedir independência da China. Tibério, o que foi feito? Os alunos que não tinham acesso, claro que o professor vai fazer essa diferença. Foi preparado um material impresso e esse material tinha um rapaz de moto que fazia a entrega casa por casa do aluno. Fazia a entrega no início da semana e no final da semana. Esse material A era escola recolhido. imprimia. Isso. Esse material era recolhido. Então tá legal. Aí chegava até a gente fazia a correção, devolvia tudo. Porque assim, a gente já tinha essa dificuldade de ser uma escola rural. E veja que era um percentual muito pequeno que tinha acesso à internet. De 25, 5, 6 alunos tinham acesso. Então, e os demais, como era que iriam ficar esse período todinho? Aí vamos. Na minha cabeça, para a gente estar discutindo isso também, a gente tem que dar mais autonomia ao município, ao Estado, ter mais acesso à fonte de recursos, promover um efetivo desenvolvimento. Né? Porque você, como empresa de telecomunicações, compensa você colocar uma torre de antena num lugar que só tenha 100 pessoas? Tem que ser visto Uma isso. coisa Porque que... também tem um custo pra Sim, isso, não é? uma coisa que me veio agora. Eu estudei no 7 de setembro, em Fortaleza, sabe? Você falou e eu fiquei pensando. Você disse assim, eu e Jefferson, a gente teve uma educação mais de acesso à planilha, não sei o quê. Você já teve uma educação diferente. Não. Não, Eu tive aula de informática. eu não sei sua idade. Né? Eu tenho 34 anos. Eu tive aula de... Segunda-feira é meu aniversário. Não deixe de me dar os parabéns. Tá bom, porque domingo é o meu. Ah, é? Você é Sagitário também? Sou. Do dia 4 de dezembro. Isso. Eu sou do dia 5. Então, eu tive aula de informática, que a gente tinha acesso ao pacote Office. Então a gente aprendia. Justamente a gente aprender, mas a questão de secretariado, né? Então, a gente aprendia a usar o Access, fazer planilha. Hoje o ensino de tecnologia não é mais focado Então, nisso. eu ia te perguntar, como professor da área de tecnologia, você não sente falta de os alunos saberem fazer isso? Porque, veja, nessa pandemia, eu percebi que os alunos não sabem fazer nada. Eles não sabem tirar uma foto, fazer transformar num PDF. Na minha modesta visão, isso tem a ver com a mudança, né? Hoje, tudo tecnológico é celular. Traga uma ferramenta para fazer em celular que eles sabem fazer. Por quê? Porque cada vez mais... Isso até em comércio a gente vê a diminuição da venda de desktop, né? Que é PCs de mesa, notebook. Tá cada vez mais diminuindo. Até o tablet, que foi uma febre, né? Tá deixando de existir só para quê? Celular. Aí você manda os alunos fazerem uma apresentação na sala, eles não sabem fazer um slide, não. Por causa disso. Pelo menos, é a leitura que eu faço. E você acha que isso é uma perda? Sim, lógico. É uma ferramenta. Uma ferramenta que é utilizada. O mercado exige. Todo canto exige. Não é um mercado só de trabalho. No seu dia a dia, faculdade vai exigir. Eles não sabem fazer uma planilha, não sabem fazer Outra coisa que você já deve ter percebido, a digitação de texto, utilizando o corretor automático direto. Vai carregando uso e desuso, né? Eles fazem o texto hoje no bloco de notas do celular para depois passar limpo. A gente tá tendo essa mudança. Eu tô esperando ver quando é que a gente vai. Pra onde vai? Não sei. Assim, de PC, cada vez mais eu vejo mais diminuir. Porque infelizmente a gente tem uma limitação. Ou felizmente, né? Não dá para se fazer tudo aqui. Não. Digitar texto e tudo. É que nem eu costumo dizer. Chega um amigo, eu quero comprar um computador. Eu quero comprar. Pra que tu vai usar? For rede social, vai só no computador, vai só no celular. For para leitura, o tablet serve. Não, quero mexer, quero editar, PC. Você não pode comprar um computador sem saber qual é a finalidade que você vai utilizar. Para que você vai querer? Eu quero fazer tudo. Aí, pô, então, meu filho, pode vender seu carro e comprar um computador. Vai ser esse preço. Mas eu já vi essa dificuldade. Às vezes, eu já peguei aluno esse ano. Foi 2 anos de pandemia. Para mim, quando voltou, foi muito complicado. Né? Peguei turmas que ficaram 2 anos em casa. Tive muita dificuldade em aluno. Até de alteridade. Um exemplo, vai construir um robô. O motor é desse lado. Aí monta para o outro. Qual o problema? Na programação que eu vou mostrar, o programa com o motor desse lado, o carro vai para frente. Se inverter, o que é que vai acontecer? O carro vai para trás. Isso acontece. Ou é para cima, aí monta de cabeça para baixo. Aí chega lá no final, quer encaixar, não vai encaixar. Porque volta tudo para o começo, tem que desmontar tudo para começar de novo. Que começou a montar na base. Eu peguei aluno que não sabia pegar no mouse.
Foi um Aí trabalho. eu tomei um choque. Eu digo, como assim? Tu não sabe o mouse, né? Mas por quê? Aí você para, pensa, não, pra mim é uma coisa natural. Pra ele é a primeira vez que ele tá tendo acesso. Aí vamos sentar, mostrar, mexer. Né? 2 cliques, 1 clique. Aí tudo a gente vai Nossa, educando. É um Tudo isso. desafio, né, Gabi? caramba. Aí vai mostrando, vai educando. Como é que liga, professor? Pronto, no começo eu mostrava. Hoje, né, aí a gente tem que mostrar e depois tem que cobrar. Cara, eu não acredito que tu não sabe ligar, não. Já te mostrei 10 vezes. Vai lá e liga. Não, mas vá lá e liga. Se queimou, a gente ajeita. Não se preocupa, não. Vai lá e aprenda, vá fazer. Aí vai lá, volta a conseguir. Mas tem que dar essa autonomia. A gente mostra, mostra, mostra. Agora faça sozinho. Vá lá e quebra a cabeça. Né? Pronto, as quintas séries, voltando aí para essa temática, eles adoraram. A gente teve 2 oportunidades de fazer aula assim. Geralmente a aula já vem a montagem definida. Existe um livro de montagem e eles seguem um passo a passo. Eu chegava com a temática, a aula de hoje é sobre isso. Falava casa inteligente, smart home. Casa inteligente, tecnologia de ponta, né? Automação. Montagem, professor. Vocês vão inventar alguma coisa que você faltar na sua casa inteligente. Se vira. Você dá as ideias mais mirabolantes possíveis que você querer. Como é que eu faço isso? Eu digo, você tem condição de fazer? Né? Você tem ferramenta para construir? Você tem peça? Não, então faça uma coisa mais simples. A ideia é bacana, né, show? Mas infelizmente você não vai ter como torná-la viável. Como o outro cara que tem 20 minutos a equipe fez. Montaram uma cerca inteligente. Pegaram um sensor de movimento, que os nossos sensores têm limitação, 15 centímetros, do que passa na frente ele detecta. Fizeram um murinho, botaram o sensor do lado e botaram um comando, passou alguma coisa, toca a música. Olha lá. Já terminou, como assim? É 100 minutos, eu digo, hã? 15 minutos. Parabéns, então agora vamos preparar um slide para apresentar. Aí como é que faz? Vai mostrar. Nesse formato, a gente vai mostrando e vai fazendo. Aí, um mês depois, nós vamos ter outra aula daquela quando? Né? Aula livre, eles chamam aula livre. Tenha calma que no outro projeto vai Aí o ter. menino tudo montando as coisas pra Eu casa, eu não sei, Gabi, se você já teve essa oportunidade. Às vezes no intervalo eu converso com o Tibé. Primeiro, desde o princípio, eu sempre agradeci, porque no período da pandemia, que a gente vinha para cá dar aula, ele era quem nos socorria. Mas ele sai, os meninos saem atrás dele assim, professor, e aquele jogo? E esse aparelho? Rapaz, é interessante demais. Não é assim, Tibé? Mas, E quando é que o senhor vai lá para passar isso pra gente? Assim, os meninos têm assim. assim, eles gostam muito. Quem é que não gosta de tecnologia? Todo mundo gosta de Tu tecnologia. vai ver, Assim, Sofia. que nem, quando eu pego alguma pessoa com alguma rejeição, eu digo, é que nem uma caneta. É só um material. Que a gente tem que aprender só a utilizar. Eu acho que até o Mário Sérgio Cortella que fala, né? Você pega uma criança para alfabetizar, a criança já tem 2 anos de tela. Aí você chega B com A, Bah. né? A frase dele. Olha, isso é chato, não quero. Isso. Né? A gente tem E a gente, professor, a gente tem que se apropriar dessas novas tecnologias como uma ferramenta, que nem um pincel. E aprender a trabalhar com elas. A neurologista, eu ouvi um neurologista dizendo, você pega uma criança de 2, 3 anos e ela tá ali assistindo a Macha e o Urso. A Macha com aquela loucura dela. Aquela quantidade de cor naquele desenho que tem uma pintura linda. Aí a pintura do desenho linda, aquele urso maravilhoso fazendo tudo que a Marcha quer. A Marcha enlouquecendo, aquela coisa maravilhosa. Aí você desliga. Tudo que aquela criança vai ver é menos interessante do que aquele desenho. Aí entra naquele discurso que a gente teve agora há pouco. Tem que ter limitação de tela. Como que você vai fazer alguma coisa que é A gente não interessante? pode deixar isso livre 100% horário para criança, não. Não. Uma coisa que eu tava... Antes de ontem, a gente teve a Noite das Estrelas com Fundamental. Sim. Saímos aqui 11 e pouco da noite com eles. E eu deixei uma sala de games para eles, adoraram, com games não de controle, mas de movimento, com o seu corpo era o controle, dançando, jogando, né, que é com Kinect. Jefferson, tu devia vir, eu queria vir. Eu queria ver, Jefferson. Aí teve esse filmar momento, tu mas fazendo. o que eu acho legal, teve esse momento, foi reservado. Muito bem. Finalizamos com uma peça de teatro. Coisa mais linda, tudo sentado, prestando. A gente precisa ter um tiquinho de cada. Sim. É que nem acho que antes da pandemia, eu recebi um convite de um amigo meu que toca, acho que na orquestra da UFCA. Sim. Você via pessoas adorando. Pra gente é uma novidade. Sim. Chegou, me arrepiou todinho, que eu gosto de música clássica. Também. E você vê, teve gente só chorando de lá. A gente precisa ensinar aos nossos alunos, aos nossos filhos, esses momentos. É que nem eu digo pra minha esposa, a gente pega nosso filho, dá leque em tudo. Judô, karatê, a gente colocou ele em tudo. Que ele vai gostando. Isso.
vai ficando. Ele vai escolhendo ali, né? O que tem uma Que bom maior- que eu consigo ofertar isso, mas não é a realidade do Isso. brasileiro. Os colégios, na minha visão, o colégio público, além de tecnologia, quadra poliesportiva, no estilo, aquele estilo americano-europeu, com pista de atletismo. Se a gente fizesse isso em 30 anos, a gente era potência olímpica Sim. Certeza. em medalha. Ideias tem demais, falta Tem. Fazer, fazer. Gabi, você está percebendo que o colégio está bem na robótica? né? É isso. Olha aí o profissional de ponta. Longe disso, Eu são tô achando que eu curiosos. gosto de aula de robótica também, viu? Será que a gente pode se matricular? Sim. Tem que ver, acho que sim. Vamos Agora falar tem com que- Raquel? Tem que ser no terceiro turno. Pronto, ó. Outro exemplo, esse ano a gente teve eu digo prazer, porque eu fui abençoado com 4 alunos de vocês do MED, né, na OBS. Foi pouquinho tempo, foi quase um mês de preparo, mas assim, foi enriquecedor para mim e o feedback deles com a gente também. Teve um que disse, cara, eu nunca pensei em tecnologia, acho que eu vou começar a dar uma olhada para ver se eu vou para essa área. Massa, né? Porque a gente teve as aulas introdutórias, mostrando o que é sensor. Sim. Tinha que fazer um intensivão. Né? Mostrei exemplos de robô, que o robô deles é o que a gente chama de seguidor de linha. Então, um fundo branco com a tira preta e ele tinha que andar, que é um robô tipo industrial, muito utilizado em indústria. E ele tinha uma missão depois, que ele tinha que pegar uma garrafa, uma lata de refrigerante, levantar assim, pelo menos 5 centímetros do chão e colocar dentro de um bichinho preto, de uma bolinha preta no chão. Isso só aperta uma vez, você não mexe mais nada, é tudo programado. Né? Aí mostrei vários exemplos, ó, bases de robô são essas. E qual é que a gente? Vocês vão fazer a de vocês. Eu não vou dar uma pronta não, se vira. Vão fazer. Programação, aqui tá o norte. E aí como é que faz? O norte é esse. Vão quebrar a cabeça e vão fazer. Vai tentando, vai errando, vai tentando, vai errando, vai tentando. Até conseguir achar. É interessante, né, Gabi? Demais. Acho que eu não conseguiria nunca. Consegue agora. Consegue sim. Todo mundo tem potencial. Ei, vamos pedir a Raquel pra gente fazer se matricular em robótica? Eu já tô Tá pensando. vendo? Tá vendo as novidades aí. Eu já tô pensando na argumentação para diretora. Ah, é? A gente, além de fazer podcast, agora a gente vai ser aluno da de robótica. Exato. Com o maior prazer. É. Se eu for seu professor, né? Não, E assim, na argumentação, claro que seu nome está incluído na argumentação. E é uma disciplina que me encanta, me encantou. Né? Me encantou mesmo, assim, até pelo formato da aula. É uma aula que eles trabalham em equipe. Não, mas ó, não sei se tu tava naquela aula que a gente teve com uma formação que a gente teve aqui. Esse ano? Sim. Que ele consultou? Sim. Estava. A gente é professor e a gente fica Ficou encantado, né? Mas ó, um exemplo, a aula de robótica, a gente acaba misturando, né? Eles sentam em grupo. Uma das funções que a gente quer, uma das coisas que a gente quer trabalhar, é ele aprender a respeitar o outro e conseguir 3 ou 4 trabalharem em grupo. É um desafio fazer isso. A gente trabalha a organização. Eles só saem da sala quando ele me entrega um kit totalmente organizado, cadeira organizada e tudo guardadinho. Não é sempre que a gente consegue não, mas a gente tenta. Quase sempre, né? E o interessante, Tibério, esses alunos que participam dessas Olimpíadas, inclusive a USC, que é a Olimpíada Cearense de Humanas, que a gente sempre discute aqui, qual é o desafio maior hoje? É o trabalho em equipe. Até nós discutimos, os meninos estiveram aqui, né? Letícia e Levi. E o que foi que eles disseram? Qual foi o maior desafio? O olímpico, né? Qual foi o maior desafio? 3 alunos para produzirem um texto. Sim, todos e organizar a ideia de cada um. E você imagina aí, organizar a ideia de cada um nesse texto. Sim. Isso é o desafio maior da Olimpíada, é isso. Que aí, como você diz, respeitar a opinião do outro, ver de que forma pode ser encaixada, filtrar aquilo ali. Pensa aí. Eu acho bom no laboratório que de tempo em tempo eu mudo os mapas, né? Eu faço novo para... Isso, justamente para ter esse... Justamente, de poder interagir com mais pessoas possível. Isso. Sempre no começo dos mapas... Uma resistência. Assim, eu rio para tornar leve, né? Mas, é uma resistência. Não para de forma irônica ou de sátira, né? Mas eu rio para eu ter... Sim. Gerar aqueles hormônios bons na gente, a gente ir com a vibração boa. Mas sempre dá umas confusãozinhas. É a resistência de mudar o grupo, a equipe. E dependendo da faixa etária, tem as características da faixa etária, que eu não gosto daquele. O menino mais novo, eu não gosto de menina. Né? Eu quero ficar com meu colega, sempre tem. Mas assim, e a gente vai mostrando isso. Aí no final do ano a gente já vê que eles têm essa visão, já tem mais essa conscientização, né? E vão criando esse vínculo. Assim, o formato da aula em si é muito bacana, é muito
bacana. E você dizer, né? Achei legal você dizer, quem é que não gosta de tecnologia? E aí eu lembrei daquela aula que a gente teve aqui, só professores, e o quanto a gente riu, o quanto a gente achou interessante com aquele consultor, né? Colocando objetos 3D em cima das carteiras, não foi? Não sei se você veio, Jefferson. Não. E ele colocava com um tablet, ele colocava objetos 3D em cima das carteiras e a gente com os tablets também fazendo as atividades. Foi extremamente interessante. E a gente, professor, achando a atividade que ele estava fazendo também super interessante, de disciplinas que eram alheias às nossas disciplinas, e a gente querendo fazer as atividades, querendo acertar as atividades, né? Porque quando envolve tecnologia, torna tudo muito mais interessante, né? Isso. Independente de qual seja a disciplina. Interessante, às vezes traz uma praticidade gigantesca. Traz uma pessoal. praticidade. E assim, torna mais visível. Ontem eu estava até vendo um material junto com minha mãe, até ela estava te mostrando o material de geografia, e aí a gente vendo, e aí estava mostrando lá aquela representação do... Como a gente viu lá no museu da Chapada, né? Aquelas chama de litoestratigrafia, as Pronto, camadas. as camadas. E aí eu dizendo... Repeat, please. Litoestratigrafia, as camadas. Bonito, né? Quando você visualiza aquilo ali, em 3D, por exemplo, Sim. que você consegue visualizar qual é... E aí você... Olha a diferença, né? Então, até propus, né? Disse, mãe, coloca aí uma observação pra gente... Pra mostrar isso aí em vídeo, por exemplo. Pra mostrar em 3D como é sempre, que... Eu, como professor, sempre quando eu tento montar um slide, eu trazer um conteúdo para o aluno, eu tento botar das 3 formas que eu percebo que um ser humano aprende. Por voz, por visão ou por escrita. Então, nas minhas aulas eu tenho essa preocupação. Eu trago um texto, além do texto eu trago uma imagem relacionada ao texto. Sim. Ou um vídeo. Sim. Porque se o rapaz não absorve na leitura, Sim. ele absorve na imagem. Exato. Aí onde é que é um bom exemplo? Uma tecnologia simples. Hoje é a coisa mais simples do mundo. Eu não sei se é na realidade do município, que é o projetor. Sim. Pra gente, aqui na nossa realidade, é uma coisa... Sim. Mas a gente trabalhar isso. Para o município. Aí onde é que entra, não só a questão da robótica, mas a tecnologia em sala. Aí com o tablet, isso já melhora muito, o aluno ter acesso ao tablet. Só que em compensação gera outro problema para você, professor. Como é que você vai controlar o que a menina está fazendo no tablet? Ele pode estar só ali no WhatsApp, né? Pronto, ó, eu no meu laboratório, indo aqui de cima, que a gente tem 2 laboratórios de robótica, né? A gente coloca um programa que eu vejo tudo que eles fazem na tela. Quando eu fiz a primeira vez isso, eu comecei a mexer de... O professor é hacker. Aí passou um mês me chamando de hackerbério. Ó, hackerbério. Que eu bloqueio, eu quero abrir um site. Eu boto o comando, eu abro nos 10 computadores de uma vez. Eles ficam tudo assustados. Né? Eu digo, pessoal, eu controlo tudo que você faz. Vejo, tiro o print, faço tudo. Mas aí onde é que entra o professor se apropriar, ter o pleno domínio do ferramental para conseguir aplicar e fazer a mágica do ensino-aprendizagem acontecer. Sim. Aí, para isso, a gente precisa de professores bem formados, a gente precisa de capacitação do professor, ferramentas. Os investimentos Os na investimentos. área de tecnologia. Coisa que eu muito cedo aprendi na minha vida. A gente não tem como... A maior ilusão do ser humano é pensar que tem estabilidade na vida. Nada é estável. Não. Nada. Se você parar para pensar que a cada 7 anos todas as células do seu corpo mudou e que biologicamente falando você é um novo indivíduo, Como é que vai ter estabilidade, né? Vixe, pois então... Eu tenho umas pegadas filosóficas também. Segunda-feira eu vou ser totalmente nova, porque eu já vou fazer 35, então já é o meu 5º ciclo. Isso. A chave começa a mudar a partir de agora, aquela chave que Jefferson disse. Eita, Jefferson. Essa eu ainda não dei a volta da chave, ainda não. Tô aguardando. Porque seu corpo vai começar no processo de... No meu 6º ciclo vai começar. Mas ele já começa a se acordar aí, já começa o processo de... se preparar para a vida eterna, né? Ave! Tu tem medo de morrer? Não, só não quero. Também não, mas medo eu tinha, mas também não. Não. Vou para um lugar tão bom. Não, eu ainda tenho 2 crianças. Também. Que eu quero criar. Também só tenho uma, não 2. Mas eu crio pra vida, não pra... Não, mas eles são tão bebês pra ficar sem mim. Não tô dizendo que você vai fazer isso agora, não. Olha que eu falei o começo do ciclo. Eu quero criá-los. Quero criá-los. Como essa conversa ficou triste agora. Gabi, não, de modo Pois eu não tenho medo de morrer. Eu conheci... Vamos para o sistema filosófico lá da Índia, que não é uma coisa triste a morte. Não, eu não tenho medo de morrer. Eu conheci Brasília, eu fui numa empresa de ônibus chamada Vipu. Ai, meu Deus. 36 horas de viagem. Nem o motorista dormia, nem eu. Por quê? Porque eu tava com medo de dormir, o ônibus virar e eu morrer dormindo. Entendeu, João?
Aí eu tenho medo de morrer? Eu não tenho. Eu vou dizer que tenho medo. 36, quando eu cheguei, minha tia disse, Jesus, o que aconteceu contigo na viagem? Eu morro de cansado. 36 horas sem dar um cochilo. Aí ela disse, Jesus, tu não dormiu? Eu digo, não. Por quê? Eu digo que eu tinha medo de dormir e morrer. O ônibus virar e eu morrer dormindo. Eu tinha medo de dormir, morrer e acordar e ter morrido. Não, eu entendo, mas é porque... A questão é um processo de espiritualidade, por assim eu dizer. sei disso. Não, eu tô dizendo nesse sentido, mas eu tenho medo. Porque na nossa religião, né, católica... Tu já viu alguém mais besta do que eu e já? É tão bom. Às vezes eu boto de ir em casa com vocês aqui não, também. mas é porque... Mas, Gabi, eu tô dizendo isso foi uma história... É verdade. Mas é porque no catolicismo a gente tem medo de morrer. Sim, mas a nossa promessa é maravilhosa. Eu sei. Então, a gente não deveria ter medo de morrer. Isso, pronto, você tá chegando justamente nesse ponto. É porque a gente vai pra um lugar muito bom, mas a gente tem medo de morrer. Sim. A gente não lida bem com a Porque morte, mas deveria. A gente é muito preso na matéria. Mas a gente deveria. E o reino é espiritual, né? Exato. A gente não lida bem com a morte, mas deveria. Lembrando que espiritual pode ter, dependendo da visão aí, ideológica, pode ter outros contextos, né? Mas espiritual num contexto mais amplo, por assim dizer. Pois, Gabi, essa foi minha experiência da viagem. Eu não aguento Jefferson, não. Meu Deus do céu. 36 horas. Só tem uma vantagem. Quem andar comigo sabe que o motorista não vai cochilar, porque eu vou mais ele a viagem todinha, conversando. 36 horas. Pois quem andar comigo sabe que é assim que der partida no carro, eu durmo. E só acordo quando chegar. E tem que alguém me acordar, porque senão eu passo direto. Eu tenho que dirigir. Vou dirigir, eu vou no banco da frente. Se eu ficar atrás, eu passo mal, que é uma beleza. Aí, tá vendo? Eu durmo que passo direto. Já começa o desconforto, que eu sou grande, aí não vai caber, não dá pra dormir. O quê? Você sabe o que é? Tu sabe que minha mãe uma vez movimentou Fortaleza todinha, meu pai atrás do IML, Sim. das ambulâncias, tudinho. Eu dormi no ônibus, dormi, passei, parei no final da linha? Não, como é que chama? Terminal. No terminal. E o ônibus parou. Sim. E foi-se embora no restante da linha todinha. E meu pai e minha mãe atrás de mim. E eu dormindo dentro do ônibus, dormindo. Meu e Deus. minha mãe chorando. E já tinha ligado pra todos os meus tios. Eu tenho 11 tios por parte de mãe. Pronto, Gabriele morreu. E aí o ônibus já tinha rodado a cidade todinha. Já tava voltando de novo pro ponto. E eu com os olhos coçando, desci. Meu pai no ponto. Minha filha, pelo amor de Deus, onde era que você tava? Gente, eu tava no colégio, aí tô chegando agora, e minha mãe, agora, tipo, quase 4 horas depois. Vale, minha gente, como vocês são estressados, eu tava só dormindo. Desse nível, viu? Durmo e nem ligo. Mas eu não Que bom. Então as pessoas não precisam se estressar, porque se eu morrer, eu acho que... vão ser informadas. Não tenho nenhum problema pra dormir. Pois eu não durmo de jeito nenhum. 36 horas pelo Mas Piauí. eu não vou pra Fortaleza com você, pra hoje, com você dirigindo, porque eu não aguento, viu? Do Piauí pra Brasília. Foi. A rota, eu sei todinha a rota. Vai. Castro. Olha, Canto do Buriti. Barreira, tudo. A rota todinha. Restaurante por restaurante. Na hora que nós parar, eu era o primeiro a descer. E conversar com o povo. Tô estressado, hein? 36 horas, 10 horas de viagem daqui pra Fortaleza, meu filho, dirigindo. De carro? Pensou? Sim. Poxa, homem, tempo demais. Homem. Pois aí, a viagem minha com o menino. Sem buraco não dá, não. Só que eu vou parar. O buraco é mais ou menos isso, mas... Não, com o buraco é mais ou menos isso, mas sem buraco tá te dando Eu não tenho condição, não. Diga aí lá a hora da agenda que eu envio pro povo. Tu sabe que Jefferson foi a pessoa que fez com que eu botasse o meu celular no silencioso sem vibrar pra poder dormir. Que a gente envia uma agenda pro Porque Betânia pede pra gente enviar uma agenda com os conteúdos. Né? Não, era 3h30, 4 da manhã, o celular vibrando. Aí aconteceu algum problema. Quando eu olhava Jefferson enviando o conteúdo. É mais ou menos assim, Júnior. 4 horas da manhã a agenda já tá pronta. Pro dia seguinte. Não é para aquele dia, não. É pro dia seguinte. Então você acorda o galo pra ele cantar. Oxe, na hora. Não tem condição, não. Eu até brinco, eu não sei qual o toque do meu celular. Não tem está com 5 anos que ele é no silencioso direto. Não tenho condição, não. Não tenho condição. Justamente é por causa dessas coisas também. Por causa dessa, não de Jefferson, né? Mas por causa dessas coisas. De ficar recebendo notificação de...
Não tem. Ou ligação de noite ou no horário Pois inconveniente. foi por causa dele que meu celular agora ele é no silencioso sem vibrar, porque eu acordo e depois que eu durmo fácil, mas depois que eu acordo eu não durmo mais não. Aí eu fiquei intrigada dele sem ele nem saber. Eu cheguei no colégio, ele veio falar comigo, eu não falei com ele. Ele, o que foi, doutora? Que eu fiz? Eu estou sem falar com você. Quando minha raiva passar, eu lhe respondo. Foi você que me acordou. Agora esse horário de 3h30, 4 horas é feriado, férias, sábado, é isso aí. Cara, assim, eu gosto, assim, meu corpo gosta de dormir. Pois eu... E nesse horário pra mim também é covardia. Por isso que ele é cheio de cabelo branco, ó. Aonde é o cabelo branco que eu tô vendo? Claro que você não tá vendo, eu tô daqui. Bom, vamos encerrando, porque esse povo aqui fala que eu nunca vi igual. Eu não falo, só vocês. Eu tô aqui só ouvindo. Eu também não. Né, Júnior? Vamos encerrando o nosso papo de quinta de hoje. Tibério, eu quero lhe agradecer pela sua disponibilidade. Foi um enorme prazer tê-lo aqui. Foi uma honra estar aqui. Agradecer pelas suas contribuições maravilhosas. Eu adorei saber o que é a robótica. Quero participar. Ano que vem acho que eu não vou matricular Sofia, não, Jefferson. Acho que eu vou me matricular. Eu já vou comprar o material meu também, junto com os meus meninos. Vou descer daqui direto para falar com Raquel para saber se a gente pode se matricular. Isso, não tem. Mas aguarde que tá vindo outras novidades já na tô área, com na área é? de tecnologia, sim. Eu já tô com aqui o discurso preparado. Ele não pode falar essas coisas para quem é ansioso, não. Esse negócio de aguarde, tá vindo novidade. Eu também não aguento isso, não. Eu já durmo um pouco, sabendo de uma Por notícia isso mesmo, dessa. eu não falei que tem que tornar um conhecimento curioso. Aí. Como é que você vai buscar? Tem que fazer essas Eu não gosto coisas. dessas coisas, não. Tem que fazer um também não. suspensezinho de vez Não em quando. pode. Pode. Não É pode. por isso incentivo a pesquisar. Bom, e eu só atrás. quero dizer às pessoas que estão nos ouvindo, ó, domingo, aniversário do professor Tibério, segundo, aniversário da professora Gabi. Sagitarianos se intrigam de quem não dá os parabéns da gente, tá bom? Então, por favor, se vocês quiserem continuar falando com a gente no ano que vem, deem os nossos parabéns, tá certo? Né? É verdade, né, Tibério? Por aí. Né? Eu não sei você, mas o Sagitário só acredita, assim, ela é bem racional. E a gente se intriga, né, de quem não dá os parabéns da gente. A gente passa o ano esperando nosso aniversário, não é? Pois é, a gente passa o ano. Viu, Jefferson? Tu tá ouvindo? Não se preocupe, não, que depois de meia-noite eu já vou estar encaminhando aí. Não, ele manda 3h30 da manhã pelo parabéns. Antes da gente acordar, já tá Nem lá se uma mensagem de parabéns. Pois é, tá ouvindo, né, Júnior? Domingo e segunda, viu? Não confunda, não. Tibério e Gabi, nessa ordem. Bom, a gente vai encerrando o nosso 23º episódio. Tibério, quer se despedir? Só agradecer pela oportunidade, né, e dizer que nós continuamos ouvintes, né? E participantes. Isso. Os nossos microfones estão aqui abertos para você sempre. Uma honra estar aqui com vocês. Volte sempre para o Papo de demais. Quinta. Assim espero. Agradecer, Tibério, a sua presença e, como eu sempre faço, agradecer por ter sido professor de Lorena. E o carinho que ela tem por ele. Eu também, cara. E assim, e foi um período, Gabi, que eu assisti às aulas. Online, porque era no período ali a gente online. se reinventou, cara. Exato. E assim... Da aula de robótica eu virtual, assistia a você não aula tem noção. Juntamente com Lorena. E no outro dia cedinho eu estava aqui, chegava e dizia, rapaz, parabéns, tua aula, e os meninos encantaram. E de forma online. Ainda fazendo montagem de casa. Isso, imagina. Um material de reciclado, foi assim, Então, eu até brinco, metade dos cabelos brancos que tem hoje foi daquele período. Aí eu já tinha essa admiração, que ainda assim, ele é um profissional. Como eu lhe disse, a robótica está bem encaminhada no colégio. Aí o elogio? Demais, agradeço. Fico sem jeito. Assim. E eu estou dizendo Obrigado isso porque eu presenciei as aulas e Lorena é encantada. E vocês também, né? Eu gosto muito de ter contato com o aluno, conversar com o aluno, eles rasgam cedo para vocês também demais. E o teu vai já ser nosso, né? Deus quiser. Deus quiser. Estamos aguardando ansiosamente por ele. Deus quiser. Eu encontro, aí como é que eu digo? Ele morre de rir, eu digo assim, alguma dúvida em geografia, né? Aí ele diz, tem um não, professor. Eu digo, se tiver, me diga. Confesso como pai que é um calcanhazinho de Aquiles dele. ele não despertou muito esse senso crítico que a geografia tem, não. Sempre pedindo, vai ler, vai estudar. Mas vai dar certo. E as aulas de campo em Santana, hein, Gabi? Superar, só superação. Ele é um rapaz que se supera sempre. Assim, como pai, só orgulho. Estamos aguardando por ele no ensino médio. Vai ser muito bem recebido. Nem se preocupe em relação a isso. Bom, foi um prazer conhecê-lo um pouco mais.
tê-lo como colega aqui na nossa escola, como amigo. Seja sempre bem-vindo ao Papo de Quinta, foi uma honra tê-lo aqui. Jefferson, até a semana que vem. Se Deus Júnior, quiser. até semana que vem. Todo mundo, um beijo. Até o nosso 24º episódio. Beijos. Tchau, Um tchau. abraço. Tchau. Bom Obrigado, curso a Júnior. todos. Boa noite. Obrigado. Boa noite.